Bem-vindo a mais um panorama do Antigo Testamento. Nós estamos dando continuidade às aulas e agora nós estamos abordando o livro de Levítico. Então, Levítico vem do nome original, Vaikra, e chamou. É a primeira palavra que se encontra no original, no hebraico, e é o costume hebraico chamar o nome do livro pela a primeira palavra que se encontra naquele texto. Assim como nós encontramos em Gênesis, no princípio, Bereshit, aqui nós encontramos chamou, no original. Levítico, por sua vez, vai vir do latim, liber Leviticus, e se origina no grego. Esse título é relacionado ao fato do livro tratar de aspectos legais e sacerdotais no antigo culto mosaico. Então, como é que nós podemos fazer a divisão do livro? Do 1 ao 7, sacrifícios, do 8 ao 10, sacerdócio, do 11 ao 16, purificação, e do 17 ao 27, os aspectos relacionados à santidade. Então, já no capítulo 1, nós podemos ver: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. E assim a gente verifica essa parte toda de Levítico falando sobre sacrifícios. Então aqui a gente vai ter uma continuidade no versículo 2 e 3 falando que isso na realidade é um sacrifício substitutivo. O versículo 4 vai falar que ocorre então a transferência do pecado, daquele que realmente pecou para o animal. O versículo 5 vai falar que esse animal tem que ser morto, o sangue vai ser aspergido no altar e por fim os restos vão ser queimados. Levítico 1,4: e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Então, quando fala de expiar, fala do verbo capar. E capar quer dizer apaziguar, expiar. Levítico 4:20 vai voltar à mesma temática. Toda a gordura da oferta queimá-la-á sobre o altar, como gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote fará expiação por ele no tocante ao seu pecado, e este lhe será perdoado. Nós vamos encontrar isso também em 2 Samuel 21:13, Deuteronômio 21:8. Isso tudo está relacionado ao ato do sacerdote de cobrir o pecador. Não é encobrir, é de cobrir o pecador. Então é um ato legal no qual o adorador ele é coberto pela ação do sacerdote, a fim de que ele se torne aceitável perante Deus. E esse ato de cobrir, ele oferece o cancelamento de qualquer débito. Então o pecador ele não fica mais exposto à ira divina. Então é isso que o sacerdote faz. Ele torna o adorador aceitável diante de Deus, de modo que ele possa adorar Deus em espírito e em verdade, e não exposto mais à ira divina. Então, de uma forma geral, quando nós olhamos para Levítico, do capítulo 1 ao 7, nós temos os holocaustos sendo tratados no capítulo 1, as ofertas de manjares no capítulo 2, ofertas pacíficas no 3, os pecados por ignorância do 4 ao 6, quer sejam dos sacerdotes, da congregação, de príncipes, de qualquer pessoa, ou pecados ocultos. E depois ele vai fazer um en passant relacionado aos pecados da ignorância e os pecados voluntários. E nos 6 a 7 nós vamos ter então a lei das ofertas, quer sejam elas de holocausto, de manjares, de consagração pelo pecado, pela culpa, ou ainda de ofertas pacíficas. E assim a gente termina essa primeira parte que vai tratar sobre sacrifícios, e nós entramos na segunda parte que vai falar sobre o sacerdócio, sobre a importância do sacerdócio e como as pessoas têm que se portar. E daí eu peguei como exemplo a situação de Nadab e Abiú, no qual eles vão oferecer fogo estranho diante do Senhor. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E a ideia, quando a gente vê fogo na Bíblia, ela é a mesma, do início ao fim. Às vezes nós olhamos lá para Lucas 3,16 e nós achamos que aquele fogo está simbolizando a presença do Espírito Santo, uma presença benéfica, e a gente pede para que venha o fogo do Espírito sobre nós. Mas não é. Se você ler a passagem toda, você vai verificar naquele contexto
Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então a gente tem dois tipos de batismo. E ele continua o texto. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no celeiro. Essa é a primeira parte, que vai se relacionar ao batismo com o Espírito Santo. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Essa é a segunda parte, o batismo com fogo. Então, é justamente o julgamento final. Alguns serão batizados com o Espírito Santo, estarão na presença de Deus eternamente, e outros serão batizados com fogo, e queimarão em fogo inextinguível, fogo que não se apaga. Então, não estamos falando de uma ação benéfica, nós estamos falando de juízo. Então, fogo na Bíblia sempre vai simbolizar julgamento, juízo. Você pode olhar qualquer uma dessas passagens, é sempre a mesma retórica, o mesmo entendimento. E assim a gente termina essa parte falando sobre sacerdócio, que a gente só pegou só para explicitar, e agora a gente vai para a purificação, que é do 11 ao 16. E aí, quando fala da purificação, a gente vai pegar o capítulo 11, por exemplo, que vai falar sobre os animais que são limpos e os animais que são imundos. E ali é delimitado aquilo que o povo de Israel pode se alimentar, aquilo que é benéfico e aquilo que não é benéfico para ele se alimentar. Então, o texto está lá. Das aves, estas abominareis, não se comerão, serão abominação. A águia, o quebrantoso, a águia marinha, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, o polpa e o morcego. Mas peraí, o morcego? Sim, o morcego. Pô, mas está falando ave. Então a Bíblia está errada. Não, a Bíblia não está errada. Errada estamos nós. Porque na realidade não é essa palavra que está no original. No original, a palavra que está lá é daqueles que voam. Quem traduziu para o português traduziu como ave. Mas o morcego, apesar de voar, não é uma ave, ele é um mamífero. Então a tradução correta, o que não vai causar nenhum celeuma, é daqueles que voam, exatamente como o texto se encontra no original. Então, fica a dica para que a gente não fique com aquela impressão de que a Bíblia está errada. E assim, a gente termina essa parte de purificação e a gente vai para os aspectos da santidade, onde nós vamos perder um pouco mais de tempo para poder trabalhar os contextos que ali se encontram. Então aqui nós vamos falar um pouquinho do sangue com vida dentro de si. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que vos peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo. Porque a vida da carne está no sangue, e eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porque é o sangue que fará a expiação em virtude da vida. Então, aí a gente entende algumas passagens que estão escritas na Escritura. É interessante que quando nós olhamos de Gênesis a Apocalipse, passamos por todos os livros, nós podemos identificar, por exemplo, que Levítico ele vai chegar e falar isso. Porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. E aí você vai entender porque existem aspectos no livro de Levítico que estão sendo rememorados em Hebreus. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Então, quando você olha a Bíblia num contexto geral, você vê que ela não se contradiz em momento nenhum. Você vê, por exemplo, lá em Gênesis 3:21, que Deus fez vestimentas de peles para o homem e para a mulher. E quando ele fez essa vestimenta e cobriu o homem se tornou aceitável de novo. Então, você verifica ali que Deus deve ter feito alguma coisa. Ele poderia ter produzido do nada a vestimenta? Poderia. Mas como é que o homem poderia passar o conhecimento para o próximo de como ele poderia fazer vestimenta para os seus? Ficaria um pouco difícil, a não ser que Deus demonstrasse por ação como ele faria isso. Então provavelmente houve um derramamento de sangue ali. O texto não está preocupado em citar isso porque o texto antecede Levítico. Então você vê que toda a revelação ela é progressiva. E como ele vai anteceder, a gente não vai encontrar essa porção. Por exemplo, quando Deus fala que Caim e Abel sabiam exatamente o que deveria ser ofertado, e ele orienta Caim a ofertar da forma correta, qual é o pressuposto que existe no texto? Tudo aquilo que aconteceu antes de Gênesis 4. O que acontece antes de Gênesis 4? Adão se cobre com folhas de figueira para aplacar o pecado, para ele esconder da ira de Deus. Deus chega e demonstra que aquilo não foi suficiente. Deus vai chegar e vestir eles com pele. Quando Deus veste eles com pele, provavelmente houve a morte de um animal, derramamento de sangue. Aqui em Levítico, a coisa está bem mais clara. Então, se por acaso alguém pudesse chegar e falar assim, olha, é porque não estava escrito no texto e a gente fez que nem Caim.
Não, aqui está escrito. E daqui em diante, você vê que chega até o final da Bíblia, lá em Hebreus, narrando a mesma coisa, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então você verifica que, de Gênesis e Apocalipse, existe uma consonância dos versículos. Eles não vão se contradizer. Um livro vai apoiar o outro livro até o final. E essa é a maior prova que todos os livros que estão escritos são divinamente inspirados, porque eles não se contradizem. E aqueles que são apócrifos? Em algum momento eles contradizem alguma coisa do que está nestes livros, então realmente eles não são divinamente inspirados, porque Deus não se contradiz. Mas tem textos no português que a gente verifica que contradiz o texto. Contradiz porque não foi a melhor tradução possível do texto. Se nós tivéssemos optado por uma tradução melhor, ele não se contradizeria. Então, sempre que o texto gera dúvida, tem que se voltar ao original. No original, todas as dúvidas são aplacadas. Ok, então assim a gente segue então e vai começar a trabalhar as festas do Senhor. Então quando nós olhamos para a Bíblia, principalmente em Levítico, lá vai estar narrando todas as festas. Nós vamos ter as festas que estão na época da primavera e as festas que estão na época do outono. As festas relacionadas à época da primavera, todas elas já se cumpriram na primeira vinda. Páscoa, pães ázimos, primícias e Pentecostes vão simbolizar morte, sepultamento, ressurreição e Espírito Santo. As festas de outono, elas ainda não foram cumpridas, elas aguardam cumprimento escatológico. Então são trombetas, dia da expiação e tabernáculos. A gente vai ver uma a uma, de forma bem rápida, é um panorama, só para você ter uma ideia de como essas festas são importantes. Então a primeira que a gente vai tratar é a festa da Páscoa, que vai simbolizar a morte do Messias. Então vamos lá. No primeiro mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Então está dizendo quando é a Páscoa. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então, dia 14, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa. Mas no dia 10, 4 dias antes, cada um tem que ter um cordeiro, porque esse cordeiro vai ser para aquela família. E o que tem que ser feito com esse cordeiro? Esse cordeiro tem que ser apresentado ao sumo sacerdote. É ele que indica se o cordeiro está sem mácula ou não. É ele que indica se esse cordeiro está perfeito ou não está perfeito. É ele que vai indicar se esse cordeiro ele tem manchas ou não tem manchas. Então ele tem que ser apresentado ao sacerdote. De semelhante modo, nós vamos encontrar que aos 10 dias deste mês, Jesus ele entra em Jerusalém, Mateus 21, e ele vai em direção ao templo. Chegando no templo, ele vai expulsar os mercadores, ou seja, ele está se apresentando ao sacerdócio. Ele vai proferir acusações que vão torná-lo dignos de morte segundo a ira sacerdotal. Eles queriam um motivo, eles tinham um motivo. E a partir daí, Jesus se retira para estar com os seus, de semelhante modo, assim como o cordeiro, que depois de apresentado ao templo, depois de ser exposto publicamente, ele retorna para casa, onde ele vai ficar com a sua família até o dia em que ele vai ser imolado. Então, isso também ocorre com Jesus. Ele vai ao templo e depois ele se retira para ficar com os seus. O ministério público de Jesus termina ali. A última aparição dele pública é a entrada em Jerusalém. A partir dali, não existe mais ministério público, é um ministério reservado. O que Jesus fala quando ele entra em Jerusalém? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os teus pintinhos debaixo das asas, e vós não os quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declara-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Baruch haba b'shem Adonai. Então é isso que Jesus proferiu. Isso aqui é uma verdade escatológica. Realmente, o Messias só vai voltar quando o povo ansiar por ele novamente. Mas o povo vai ansiar como? Nos dias atuais isso seria praticamente improvável. Grande parte de Israel, ela não acredita mais em Deus. E não acredita por uma série de coisas que aconteceram com Israel ao longo do tempo e do espaço. Hoje em dia, Israel confia muito na força do seu braço. A gente pode verificar que a própria Guerra dos 6 Dias, em 1967, Israel teve que lutar contra 3 exércitos diferentes, Egito, Jordânia e Síria.
3 exércitos atacando de 3 locais distintos. Israel teve que dividir as suas forças em 3 porções. Teve que se defender em 3 frentes diferentes ao mesmo tempo. Os aviões estavam voando às 7h45 e 15 minutos depois, 9 aeroportos inimigos já não funcionavam mais. E Israel, no primeiro dia de campanha militar, ele avança 100 quilômetros adentro em cada um dos territórios dos 3 países. Como é que um povo que consegue fazer uma audácia militar desse tamanho vai acreditar em Deus? Se eles confiam na força do seu braço. Eles em momento nenhum acreditam que isso foi obra divina. Eles acreditam que isso foi obra da sabedoria humana. Então eles avançaram 100 km, confiam muito em si. Alguma coisa tem que acontecer para que eles deixem de confiar. Eles vão fazer uma aliança com o anticristo. Durante 3 anos e meio vai ser paz com eles. Depois de 3 anos e meio vai ser profunda perseguição. Nesse momento que Israel vai estar sendo perseguido e as tropas do anticristo estarão marchando contra Israel, que eles estarão completamente cercados a ponto de serem aniquilados, aí sim, eles deixarão de confiar na força do seu braço e clamarão Baruch haba b'Shem Adonai. E o Messias voltará. Assim como ele disse no texto, declaro-vos que, desde agora, não me vereis mais, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. E o guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Esse não é o horário que o cordeiro teria que ser oferecido. E quando nós olhamos para os fatos que aconteceram com o Messias, nós vamos verificar que acontece alguma coisa bem similar com o Messias. A gente vai ver no outro slide. Mas aqui eu gostaria de chamar a atenção de João 1,19, porque João aponta que Jesus é o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é que pode fazer tal alusão? Quem é que diz qual é o Cordeiro da propiciação? Qual é o Cordeiro que tem que ser abatido? Quem é que diz qual é o Cordeiro que é sem pecado, sem mácula? Quem é que diz qual é o Cordeiro perfeito para o abate? É o sumo sacerdote. E por que João faz isso? Porque João era o sumo sacerdote de Deus. Se você olhar, o texto deixa bem claro, Lucas faz questão de falar isso. Você vê que o cordeiro tinha que ser indicado, o cordeiro da propiciação era indicado pelo sacerdote. Lucas vai chegar a dizer em Lucas 3,1, nos tempos de Anás e Caifás, sumos sacerdotes. Como assim Anás e Caifás, sumos sacerdotes, se só poderia ter um sumo sacerdote por vez? Lucas está indicando que existe um problema em Israel. Existem pessoas que estão na função de sumo sacerdote e não o são. E quando você olha para os registros históricos de Flávio Josefo, você vai verificar que Anás e Caifás não eram para ser sumos sacerdotes, eles não eram da linhagem de Arão. Eles foram indicados por Roma, porque Roma entendeu que aquele povo era governado pelo sacerdote. E aqueles que servissem a Roma teriam condições de controlar o povo. Então o sumo sacerdote elegido por Roma tinha que ser alguém comprado, alguém vendido, alguém que estivesse de boa vontade com Roma. A gente pode chegar e dizer dessa forma. Então não era a linhagem sacerdotal o principal naquela época. Era simplesmente aquele que fizesse aquilo que Roma desejasse, dentro daqueles que realmente eram de Levi. Lucas vai trazer mais uma informação à tona. Ele vai falar que Zacarias, pai de João Batista, era sacerdote. E vai falar mais um detalhe, vai falar que Isabel é filha de Arão. Opa! Se ela é filha de Arão e Zacarias era sacerdote, então descendente dele seria descendente de Arão. Opa! Tá aí o sumo sacerdote de Deus. É interessante notar que o sumo sacerdote de Deus ele tinha que se vestir com vestimentas diferentes. A estola sacerdotal, a placa no peito contendo todas as tribos. João não podia entrar no templo, João foi expulso, João não era o sumo sacerdote, o povo não o elegeu. Roma não queria nada com João, João não se vendeu a Roma. Então, João estava vestido de peles de camelo. O sumo sacerdote ficava no local reservado para ele, no templo.
e lá ele vivia. João não podia entrar no templo, então ele ficava no local reservado, no local ermo, no deserto. O sumo sacerdote ele tinha que se alimentar dos pães da propiciação, mas João não podia fazê-lo, então João se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. E temos mais uma informação que corrobora com tudo isso. João é a voz do que clama no deserto. Quem é que clama no deserto? É João? Não. João é a voz daquele que clama no deserto. Então Deus está com seu sumo sacerdote no deserto. Isso vai acontecer de novo no último período da igreja, Laodiceia, onde que você vai verificar que existe alguém falando assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Isso Jesus está falando para a igreja de Laodiceia. Então ele está falando, ó, eu estou do lado de fora, deixa eu entrar. Eu quero ter comunhão contigo. E esse é o cenário daquela igreja que ele está a ponto de vomitar. Bem, voltando então para o cenário final, a gente já verificou que João vai indicar quem é o cordeiro, João é o sumo sacerdote, a identificação feita pelo sumo sacerdote é a identificação válida, e nós temos Jesus no dia da Páscoa sendo erguido no madeiro, e Jesus vai ficar pendurado das 9 horas às 15 horas. Às 15 horas é o momento em que ele vai inclinar a sua cabeça e render o espírito. Tradição judaica indica que os cordeiros tinham que começar a ser imolados no templo às 15 horas da tarde, para que se desse tempo de imolar todos eles até o crepúsculo. É interessante notar que o Messias, ele entrega o seu espírito às 15 horas, no horário em que iniciaria a matança dos cordeiros. Deus desta forma indica que o verdadeiro cordeiro foi morto antes daqueles cordeiros do templo. No momento exato em que se iniciava, o véu se rasga de cima a baixo. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido, foi humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E o seu sangue foi vertido. E nós verificamos em Hebreus o texto que nós já lemos, que sem derramamento de sangue não há expiação de pecados. Agora temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim a gente termina essa parte da Páscoa, e a gente vai tratar agora da festa dos pães ázimos.